Olá, minhas queridas! Vamos pintar outra camiseta. É uma coleção aqui de camisetas brancas, onde em cada projeto eu estou fazendo um tipo de recorte diferente. Esse é uma menininha, tal, nós vamos pintar. O fundo vai ser branco, como está. Não vou colocar tinta aqui nessa camiseta. Só na camisa que está amarrada na cintura. É que a camiseta segue aqui para baixo, né? E ela é cavada, essa camisa. E a gola vai até lá em cima. Olha. Tá? Então, nós vamos pintar primeiro a menininha, deixar prontinha, e depois nós vamos pintar essa camisa que está sobre a camiseta. O raciocínio é esse, é uma modelagem de colete ou uma camisa. Se você quiser fazer um colete jeans, também pode ser. Aí jogamos as cores azuis, tal. Ainda estou indecisa com relação às cores. Mas se for um sobreposto de camisa sobre camiseta, aí você joga a cor que você quiser. Aliás, até no jeans, tem jeans coloridos que vocês podem estar usando. Tem jeans rosa, tem jeans azul, de N tonalidades, né? Então, fica bem a gosto de vocês. Eu ainda não decidi que cor que vai ser essa camisa, que ela vem aqui, ó, né? Essa parte aqui assim, eu ainda não decidi mesmo. Mas vamos começar pela menininha, porque ela está por baixo dessa camisa. Aí liberando a menininha, aí a gente vê o que cor que combina para fazer esse sobreposto aqui, tá? Não estranhe esses riscos aqui, que vocês devem estar percebendo, né? É eu aqui dando uma de modelista, marcando a posição do transpasse aqui, E como vocês podem fazer esses recortes, no começo, como eu não sou costureira e nem modelista, eu fiquei pensando como fazer, né? E então é assim, você coloca um papel de seda sobre a camiseta, tira o risco, o molde, né? Decote, cava, né? Esse pesponto que tem no ombro, normalmente as camisetas têm, para o papel de seda. No papel de seda, você vai desenhar o recorte que você quer. Você pode jogar de lado, você pode fazer uma camisa com botões aqui no centro, tá? Nós vamos ainda, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês outras ideias, tá? Mas eu achei muito bacana essa ideia. Eu vi na verdade, eu vi na internet uma artesã fazendo, só que ela joga a Minnie, Mickey, a linha Disney, né? Nos recortes. Eu já não posso me atrever a isso, porque são marcas patenteadas. Eu sempre estou falando para vocês, né, que os produtos patenteados nós não podemos pintar e comercializar. Existe um registro, né, de marcas e patentes sobre cada desenho, e eu vou criar os meus aqui, né, me arriscando um pouco, mas vou criar. Então vamos lá. O rostinho todo com salmão bebê e sombra. Eu gosto dessa cor aqui, mas pode ser o jatobá, tá? Aqui é o castanho claro, mas se você não tiver, não precisa. Pode ser o jatobá, tá? Ou um caramelo bem suave para dar sombra. A camiseta tem uma fibra diferente, bem diferente para trabalhar. Ela tem uma fibra fechada, então ela não gosta que você fique, sabe, colocando muita tinta e fazendo N movimentos. Ela acaba
emplastando a tinta e você não consegue vir depois com a sombra. Então, cuidado. E também não gosta de pouca tinta. Se você ficar esfregando, forçando, como uma luz seca, por exemplo, que a gente força bem, né? Não aconselho, que ela faz umas bolinhas do próprio algodão, tá? Então, cuidado aí. Dá um pouco mais de trabalho pelo fato da gente estar sempre pintando tecidos de sacaria, né? E a camiseta é um tecido de algodão também, só que a trama é mais fechadinha. Então eu vou preencher pincel, um 51 número 6, cortado e lixado. E vamos preencher todo o rostinho, desviando os olhos, boca, né? Parece uma boneca. Eu creio que é uma boneca, viu? Eu falo menininha, mas é uma boneca. Essa vai ser loira. Eu sempre pinto morenas, né? Morenas e cabelo preto, castanho. Vamos fazer essa loirinha? Acho que vai ficar bem delicada. O nariz você pode passar por cima porque não vai cobrir, né? Que o salmão bebê é bem clarinho. Ainda está bem úmida, acabei de preencher, semi-úmida, né? E com o castanho claro e um pouquinho só do salmão bebê, para ela não ficar muito escura, né? Nós vamos sombrear em volta do rostinho. Cuidado, gente, não é para deixar marcas paradas, passar o pincel e deixar assim, essa marca do pincel não fica legal. Então, dá uma esfumaçada para tirar essa mancha que fica, né? Novamente, ó, misturei o salmão bebê com o castanho claro ou o jatobá, o que você tiver aí, tá? Embaixo do cabelo. Ah, aqui também, ó. Olha, eu já ia pulando. Aqui tem uma franja, né? Caindo por cima. Então, um pouquinho só do jatobá, ou castanho claro, né? Ó, em volta. Ela é bem clarinha mesmo, viu? É uma boneca. Aqui em cima na pálpebra, acima dos olhos, você pode dar uma sombreadinha, ela fica bonitinha. Embaixo da boca, bem pouquinho. Pescoço também nós temos que escurecer por trás aqui, ó, do decote da blusinha, né? Do vestido. Ó, embaixo do queixinho. Aí você já vai conseguindo tonalizar, né? Deixar ela mais bonitinha. E com o Tutti Frutti ou Rosa Chá, nós vamos fazer só uma coloração aqui no cantinho da bochecha. Bem delicada.
E o branco, assim, aqui embaixo, deixa eu pegar um pincel menor. No nariz, um pincelzinho número 2, que tem que dar uma... As narinas aqui tem que, né, escurecer. E um pouquinho também por trás. O nariz. Para dar uma leve sombra, né? E com branco, bem pouquinho também. Vamos só dar uma pequena luz. E também luz no queixo aqui, ó, que tá por cima do pescoço, né? Aqui no centro também pode dar uma clareada, não deixa manchar. Manchou, volta com salmão bebê. Mas ela é muito linda, ela é bem delicada mesmo, vai ficar... É uma opção para as adolescentes, né? A primeira eu fiz mais senhora, essa mais teen, né? Para as mocinhas aí, as jovens, garotas. Como diz o meu neto, o Enzo, garrota. Ele parece alemão, ele fala as garrotas, garrotos. Então, as garotinhas aí vai ficar bem bonitinho, porque você pode usar a cor do colete como se um jeans, né? Pespontado. As meninas gostam. Opção de formato, de modelagem da camiseta, tem diversas, vocês sabem disso, né? Tem a baby look, as jovens, as menininhas gostam muito do baby look, porque ele é mais curto, a camiseta é mais curta, ela chega mais ou menos no começo do quadril, ou, né, na barriga, assim, ela é bem bonitinha, cinturadinha. Tem as regatas, tem N, hoje em dia, gente, o que tem de modelagem de camiseta diferente, ó, você fica... E para pintar, né? Você pode comprar de qualquer cor para pintar. No caso de rostos, assim, eu aconselho vocês usarem sempre cores claras na camiseta. Porque se for uma camiseta todinha azul marinho, onde você quer fazer um colete branco, inverter, né? E essa parte aqui tudo azul marinho, você vai ter que dar 2 demãos de branco no rosto, para depois você entrar com salmão bebê e as demais cores, porque camiseta escura, ela não pega a tinta direto, você tem que pôr uma camada de branco, né, para depois aplicar as tintas definitivas. Dá mais trabalho? Com certeza, mas fica, gente, fica show uma camiseta azul marinho, uma camiseta preta, vermelha, aquele verde escuro, né? Agora, camiseta de cores claras é como eu estou fazendo, não vai clareador, não vai diluente, não vai nada. É isso aqui mesmo, tinta e mais tinta, para você ter um produto com bastante qualidade, onde você possa lavar e durar aí pelo menos uns 10 anos. É verdade, 10 anos. As minhas velhinhas têm mais que isso até. Bom, agora vamos preencher aqui o olho, boca, né? Deixar o rosto completinho. Fiquei em dúvida se fazia loira de olhos verdes, loira de olhos azuis. O que vocês querem aí? Azul? Não sei, acho que eu vou fazer com cinza lunar ou verde, loira de olhos verdes. É tanta opção, gente. Se tivesse só meia dúzia de cores, a gente chegaria a uma conclusão bem mais rápido, né?
Mas quando começa mais de 100 cores, aí você... Deixa eu separar então as cores dos olhinhos e depois nós vamos descer, porque o cabelo está por cima, né? Então não podemos, ainda não dá para fazer o cabelo. Então nós vamos fazer o vestidinho, terminando o vestidinho, aí finalizamos ela com os cabelinhos. Gente, olha que cor linda para os olhos. Essa aqui, turquesa. É uma cor nova, mas vocês podem preencher com, seria só essa parte aqui, com azul caribe, com cinza lunar, olha, com verdes, os verde musgo, verde pistache, mas aí eu procurando as tintas, achei esse turquesa que eu nunca usei, eu achei muito legal, vamos usar. Mas você é livre para pôr qualquer cor. O preto para pupila, branco, né? A boquinha rosa chá e sombra com rosa escuro. Então eu vou passar o rosa chá, aguardar a secagem para depois escurecer mais. Escurecer com rosa escuro. Pincelzinho número 0 cortado e lixado ou 2 cortado e lixado, tá? Tem que ser pequenininho. Então deixa aí secando a boquinha dela, tão delicadinha, né? Deixa ela aí bonitinha. E vamos lavar o pincel e vamos preencher o olhinho. Então essa parte aqui, ela tem um olho grande, ainda bem, né? Um estilo de boneca. É verdade, gente, o olho pequenininho, como é chato de preencher, né? Mais difícil, mais delicado. Esse aqui é grande. Então nós vamos preencher com branco aqui por fora. Depois, com o piscina, então turquesa, né? Aqui. Não é azul turquesa, hein? Você deve estar pensando aí que é aquele azul turquesa da coleção. Não, não. Ele é só turquesa. Uma cor... Lembra um pouco também, sabe que cor? Verde bebê. Com um pouquinho, uma isca de verde bandeira, bem pouquinho. Eu acho que dá essa corzinha, assim, que é um verde bebê ou glacial, né? Mais ou menos, você que tá vendo aí. Isso vale para os dois olhos, tá, gente? E a pupila preta. Inclusive aqui em cima, ó, essa partezinha aqui é o delineador, né? Que é mais grossinho nessa parte aqui, ó. Eu vou até trocar o óculos, gente, pegar o meu mais pra deixar bem certinho, porque tem que ficar bem bonitinho. Já preenchi esse outro olho da mesma forma, igualzinho, né? E já tá mais sequinho. Deixa eu só esboçar aqui a sobrancelha. Como ela é loira, eu vou colocar sobrancelhas pretas, né? Ficar estranho. Aí depois você só dá uma engrossadinha, suavemente. Deixa a tinta mais aquarelada, olha, dá até pra perceber que eu já coloquei aqui uma misturinha do diluente com aquarela silk
para deixar a tinta mais fininha. E aqui é só dar umas puxadinhas nos fiozinhos. Do outro lado a mesma coisa. A seu gosto aí, tá? Aqui em cima dos olhos, ó, pode passar também esse castanho claro, né? Reforçar aqui o narizinho, a boquinha. Vamos sombrear com rosa escuro, rosa chá com rosa escuro. No meinho aqui, ó, dá uma profundidade. Limpa o pincel e espalha um pouquinho. Já vou dar outra demão e depois uma luzinha com branco. E os cílios, vamos aquarelar. Vocês sabem, né, que eu faço a misturinha de diluente têxtil com aquarela silk incolor. Essa daqui, ó. Eu misturo no copo as duas, né, o diluente têxtil e a aquarela. E depois devolvo a mistura dos dois para os frasquinhos, para ficar mais fininho. Então, vamos lá. Pincel zero, zerinho mesmo, né? Porque os fios ficam mais fininhos. Se você quiser fazer mais longos, você pode fazer. Fica a gosto, como vocês desejarem. E no outro olho nós vamos fazer a mesma coisa. Contornar com preto. Vai dando vida, né? Deixa eu virar assim, fica mais fácil. E aqui também. É uma briga eterna com esses zerinhos, né, gente? Porque vou te falar, o pincel terrível de encontrar um com a cerda boa. O que eu mais gosto, que eu já comentei com vocês, é aquele de decoração de unhas. Eu estou sem hoje ele aqui, mas é muito melhor. E aqui embaixo, você pode também fazer uns cílios bem pequenininho. É boneca, então não precisa daqueles detalhes, sabe? Que a gente faz como se fosse uma pessoa, né? Um ser humano. Então a boneca é mais fácil até. Ó, pincel não quer obedecer, gente. Eu tenho que sair a caça de outro pincel. E eu tenho vários, hein? Vários, acho que tem mais de 15, 20. Deixa eu procurar aqui. Bom, depois que contornar, fazer os cílios, nós vamos fazer a pupila, né? A pupila aqui do
olhinho onde você quiser. Se você quiser que ela fique olhando de lado, para frente, se for no centro, é só fazer uma bolinha no meio. Se você quiser duas bolinhas, uma maior e outra menor, então a gente pode fazer uma aqui e uma pequenininha do lado. Ou duas, para dar um brilho, né? Tá, então eu vou achar outro pincel e vou contornar esse olho e fazer os cílios do mesmo jeito. E é o tempo dessa boquinha aqui secar. Ó, já tá dando para fazer. Puxar um pouquinho, ó, ficar mais simpática. Aí nós vamos descendo, como eu falei para vocês. Vamos lá pro vestidinho, deixar essa parte toda pronta. Gostei muito dessa cor, hein? Que linda. Será que eu faço o vestido também dessa cor? O que vocês acham? Complicado, hein? Pronto, gente. Contornei aqui a boquinha com rosa escuro. E com branco. Vamos fazer uma luzinha na boca, né? Puxadinho assim, ó. Aí dá uma espalhadinha. Só um detalhe de luz. Ah, um outro detalhe aqui importante. Na bordinha aqui do olho, essa parte que nós passamos o turquesa, pode voltar aqui com branco, ó, para deixar o olhar mais iluminado, tá? E próximo ao preto aqui, pode passar um cinza ônix, fica bom. Aqui em volta, para dar mais profundidade, cinza ônix ou cinza lunar. O ônix eu acho que fica melhor, tá? E aí ele dá uma sombrinha assim mais bonitinha. Agora vamos lá, no vestido, eu peguei o Tutti Frutti branco a princípio e vamos preencher todo o vestido. Essa golinha, ela é branca, mas aqui dentro pode passar, sim, o Tutti Frutti. Ou a cor que você quiser. Eu acho que eu vou puxar essa camiseta, gente, para umas cores mais suaves. O que vocês acham? Aí vocês podem mudar, tá bom? Essa daqui... ela vai ficar bem delicadinha mesmo. Aqui o outro lado da gola. Então eu vou preencher assim, fundo mesmo, tá, gente? Sem sombra, é só o básico mesmo. Preencher todo o vestido, todo, menos o cinto, né? Com esse Tutti Frutti aqui. Aí depois voltamos com sombras e luzes. Sabe que dá certo também uma coisa que eu estava pensando? Vocês aí que pintam aquelas bonecas com um vestido de crochê, essa linha, esse estilo de boneca, é só colocar o vestido aqui de crochê, gente, mais ou menos nessa altura, né? Eu não sou da área, mas enfim. Eu tenho até um vestidinho aqui de crochê que uma vez uma aluna me fez. Eu vou colocar por cima, mas eu creio que dá certo sim, viu? Aí vocês só pintam essa parte aqui e encaixa o vestido de crochê. Dá pra aproveitar muito. Ideias é o que não falta, né? A
A gente vive criando. Então eu vou preencher todo o vestidinho, ó, aqui, tudo o que? Menos o coração e o cinto, né? Que aí nós vamos pensar. Provavelmente esse turquesa aí que é tão lindo. Procura preencher no sentido da fibra da sua camiseta, né? Aí fica mais fácil. Não de qualquer jeito, tal. Sempre puxa, olha, essa fibra ela está na vertical, então fica mais fácil. Depois que secar aqui o vestidinho, nós vamos escurecer, tá? Então eu só vou preencher. Pronto, gente, já está semi-úmido e com rosa escuro. Ah, aqui o cintinho eu aproveitei e coloquei o turquesa da mesma cor dos olhos. Aí nós vamos voltar escurecendo, ó, devagarzinho. Aqui é a gola que eu vou depois pôr uma florzinha aí. Então, vamos escurecer por trás, né? Dando um toque mais de profundidade. Por baixo da golinha também. Esse tutti-frutti é muito lindo, mas se você não tiver, pode ser um rosa bebê, viu? Fica bom da mesma forma. Embaixo da gola e sempre esfumaçando para não deixar marcado. Por trás do cinto também. Coraçãozinho, deixa eu ver com rosa escuro, acho que vai ficar bom. É, ficou bom sim. No tom, né? E esses babadinhos embaixo, bom, ele tem a sombra em cada corte aqui, olha, tem uma sombra, esfumaça bem. E depois nós vamos começar a sombrear embaixo de cada babadinho. Mas não é difícil não, viu, gente? É bem gostoso, é pouquinha tinta, é como vocês estão me vendo aqui. Não há necessidade de forçar a mão. E embaixo, aqui, olha, bem embaixo, de cada curvinha, na verdade, a gente começar a sombrear. Esfumaçando sempre. Dá um volume bem legal. Já pensou que bonitinho, gente? Uma camisetinha pequenininha, número 2, número 4. Claro que vai ter que diminuir tudo, né? Reduzir o tamanho para bebês. Ah, um body. Sabe, o body que vai por baixo do macacãozinho? Que gracinha, fazer uma imitação de uma camisa. Olha as ideias aí.
Eu já vi body marinheiro, imitação de gola marinheiro, e por que que não pode ter uma imitação de uma camisa por cima? Pode também. Eu tenho mais um netinho chegando agora, já chegaram 2, agora é o 3º. E eu pensei essa noite mesmo em pintar os bodies dele, do Henry, que chega 18 de dezembro. Com uma jaquetinha, um pullover, sabe, imitação, saindo um bichinho de dentro. Pensei essa noite justamente, porque essa ideia vale não só para camisetas femininas e adulto, né? Vale para crianças, bebês. É muito bacana, gente. É um recorte, né? Um recorte que a gente faz pintado, uma imitação de um pullover, imitação, pode ser imitação de um bolero para senhoras, moças, um bolerinho por cima da camiseta, né? Você pinta o bolero e põe algo saindo de dentro. Ou mesmo rendas, tipo Richelieu, pintura de falso Richelieu, fica lindo, gente. Acripuff, vocês podem também, fazer florzinhas, decorações com acripuff dimensionais, e tudo é válido na camiseta, sabe? A criatividade é aí que manda. Essa eu tô pensando em decorar com lantejoulas. Tô pensando, tá? Não decidi ainda não. Vamos ver se eu tenho lantejoula no tom dessa camisa que está por cima da camiseta. E é assim, gente, ó. Vocês entenderam? Por baixo, sombra. Limpa o pincel, vem com o branquinho, tira sempre o excesso e suavemente vamos iluminar. Tirar sempre o excesso. Contorna e esfumaça. Contorna. E, para não ficar parada a tinta, dá uma esfumaçadinha. Depois pode fazer depois que estiver todo sequinho esse vestidinho, você pode voltar acentuando essa luz, tá? Com carinho, uma luz seca, esfumaçando, como eu estou fazendo aqui, mas numa segunda demão. Terminando aqui o vestidinho, não se esqueçam de passar aqui, ó, nessas bordinhas, branco, viu? Pincelzinho bem pequenininho, cortado, lixado, contorna, preenche, né? Que não é contornar, é preencher mesmo. Aqui, gente, não vai comportar. Florzinha, tá muito pequenininho. Essa caneta não tem tinta, tá? Vou fazer só umas bolinhas. Eu uso a caneta que não funciona mais também para fazer bolinhas. Ok? Aí, o passo seguinte, depois do vestidinho dela, é o cabelo.
não é difícil também. Vai ser tudo bem delicado. Agora nós vamos preencher todo o cabelo. A princípio eu separei o amarelo bebê. É uma cor que não vai cobrir o risco, porque nós temos aqui diversas mechas e tal. Só preciso preencher o fundo mesmo, porque depois nós vamos voltar com mais cores aqui, sombreando e iluminando um pouco com branco. No final do trabalho, aqui em cima, eu vou colocar uma fita de cetim. Vamos ver. Ou uma flor. Não, flor não. Acho que uma fitinha, né? Pra não incomodar aqui o pescoço da gente. Não sei se vocês são assim também. Que incomoda isso, incomoda aquilo. Então, eu vou pôr um lacinho no cabelinho só. Acho que vai ficar delicado. Então, vamos lá, gente. Pincel número 6, cortado e lixado. Vamos preencher nesse sentido aqui da fibra da camiseta, ó. Que aí preenche bem direitinho. Só amarelinho bebê. Depois vamos entrar com as sombras, luzes, né? Pronto, gente. Vamos seguir aqui. Cabelinho tudo sequinho. Separei, então, o próprio amarelo bebê que nós usamos aqui pro fundo. Siena natural e olha que cor diferente. É a mistura de sépia com branco. Aí fica esse tom diferente e é bom, gente, sabe pra quê também? Às vezes você quer contornar um bichinho, sabe, uma coisa delicada e que poderia ser o sépia e você quer dar uma suavizada, usa essa mistura aqui. Sépia com branco. É muito bom, bem delicado mesmo. E deixa eu limpar o pincel aqui. Vamos começar. Vamos começar aqui por cima. Tá tudo seco, tá, gente? Tudo bem seco. Com siena natural, nós vamos começar o quê? As sombras por trás aqui desse penteado dela. Parece um topetinho, né? Um topetinho, é um penteado. Tá? Então nós vamos escurecer, mas sempre matizando com o amarelo bebê, para não ficar um corte parado, porque a gente quer fazer o acabamento, tudo, mas não adianta ir de uma vez, não. Se você já sabe, chegar aqui e escurecendo tudo, ela vai ficar uma pintura, como nós chamamos, de pintura dura, né? Sem movimento. Então, o segredo está sempre na delicadeza da pincelada. Do lado de lá. E aqui também, né? Tudo que for traços no risco, você pode escurecer. Eu estou com o pincel número 4, cortado e lixado, sem pelo. Olha o estado do meu pincel, gente. Parece que eu não tenho pincel, né? Mas não é verdade. Eu tenho baldes e baldes aqui baldes, eu digo baldes daqueles lenços umedecidos, não é balde de 20 litros, né? Mas enfim, tenho bastante pincel de tudo que é tamanho aqui. Só que fica a dica para vocês: o cabelo, qualquer cabelo,
não dá para fazer com pincel novo, porque ele não vai te dar esses traços finos aqui. Vai espalhar e não vai ficar bonito. Então, eu guardo meus pincéis bem velhinhos para fazer justamente cabelos, aqueles matinhos de Natal, sabe? Que são bem fininhos entre as folhas. Tem bastante utilidade. Então não joga fora não. Eu vi até uma senhora, não sei onde, não sei em que grupo, comentando que ela corta a virola. A virola é essa parte de metal aqui. Ela corta com alicate de cutícula para salvar justamente esses pelos durinhos. Eu não sei, gente. Quem fizer, se der certo, vocês me falem aí, que eu falo para todo mundo. Conto tudo. Passo informação boa adiante mesmo, porque a gente tem que trocar informações. Eu acho isso muito interessante. Não adianta guardar as coisas que não faz bem. Então aqui também, olha, eu tô levando uma isca de siena, é só para marcar a sombra das mechas, né, do cabelo. E tudo aqui atrás, ó, também tem que escurecer. Puxa de baixo para cima, já dando um formato aqui dos fios, né? E vamos lá, vamos descendo. Olha, em cada marca, né? Carbono, escurece por trás, ó, esfumaça. Aqui dentro pode escurecer mesmo, porque está por trás, né, do pescoço, o cabelo, tal, não pega luz, nada, então pode escurecer. Depois nós vamos escurecer um pouquinho mais com essa misturinha de sépia e branco. Não deixa a tinta dura sempre, coloco umas gotinhas da misturinha. O pincel corre melhor, viu? Quando a tinta tá mais fininha. Às vezes aparecem uns fios assim do nada, então você pega a tesoura e acerta, que atrapalha, né?
E do outro lado, nós vamos fazer igual, da mesma maneira, sombreando por trás dos riscos, né? E esfumaçando. Só assim já tá bonitinha, né? Imagina quando a gente finalizar. Eu fico tão feliz, gente, quando vocês me falam como está a pintura de vocês na escola, né? Uma aluna me mandou uma mensagem de voz pelo WhatsApp, a Rosimeire. Nossa, como eu fiquei emocionada, gente. Puxa vida. Aí ela falando pra mim, né? Que ela estava desanimada, sem vontade de fazer nada, nem de pintar. E aí ela foi para a sala, tal, inclusive ela falou que ia fazer unha, né? Ia fazer alguma coisa assim. E lembrou que tinha um DVD meu de especialização rosas, que ela gosta muito de rosas. E ela colocou o vídeo e começou a prestar atenção. E eu sempre dou, não sei se vocês observam, gente, mas eu sempre falo de experiências minhas, profissionais, experiências de vida, para justamente ajudar vocês. Como nossas vidas são bem parecidas, só muda o endereço, é que nem os filhos. O filho é tudo igual, só muda o endereço. E é verdade, nós aqui no artesanato, tem dia que a gente não quer pintar. Você não tá com vontade de pintar. Mas é uma distração, aí depois você recebe elogios, aí você fica feliz, né? Então é muito gratificante como terapia, além da parte que você vende, seu trabalho e tal, né? Presenteia. E aí ela comentando que aí nesse vídeo, que eu até preciso ouvir novamente, porque eu não me lembro, é tanta coisa que eu falo demais, como eu falo muito pra Soninha. Eu falo mais que o homem da cobra, né? Então eu falo mesmo. E aí ela disse que quietinha, sentada no sofá, e eu comecei a falar e ela prestou atenção, e nesse vídeo eu pintando, fundo começou pintando aqui, e eu falei justamente isso. Dei uma experiência minha de algum país que eu estive dando workshop, alguma coisa assim que eu vou repassar, como eu falei para vocês, eu vou ter que ouvir esse vídeo, né? Eu não tenho o hábito de ouvir os vídeos que eu faço, mas esse eu vou querer ver porque eu quero ver o que eu falei, que eu não me lembro. Eu sei que a mensagem que eu deixei naquele vídeo fez ela se levantar, deu um pulo do sofá, né? E deu um renovo, como ela mesma usou esse termo, um ânimo novo, né? De fazer as coisas. E eu fiquei tão feliz aquele dia com a mensagem dessa aluna. Espero que ela um dia veja esse vídeo aqui que eu estou pintando, assim ela vai se lembrar desse momento. E eu fiquei muito feliz, gente. Então, as experiências de vida que a gente tem, é muito importante você compartilhar com as pessoas, não para se mostrar, para mostrar que você foi isso, foi aquilo, não, nada disso, mas servir como testemunho de vida, porque são muitas experiências na idade que nós estamos, que dá para fazer um livro, não é verdade?
Eu comentei até hoje isso, eu falei, nossa, minha vida dá um livro, e dá mesmo. Porque são muitas experiências com alunas, com pessoas, tanto a nível nacional, internacional, em toda parte do mundo, que a gente quer transmitir para ajudar. Então, se você tiver aí alguma coisa para falar para mim, pode falar, que eu vou passar adiante, tá bom? Um beijo, Rose, se você estiver me ouvindo aí, com carinho, um beijo bem grande, tá? Muito feliz com a sua mensagem. Me animou também, viu? Vamos pôr um pouquinho da misturinha aqui. E vamos começar a escurecer um pouquinho mais, né? Definir melhor o cabelinho. Com esse mesmo pincel aqui. Nós vamos com a mistura de sépia e branco. Reforçar um pouquinho mais todas essas marquinhas que nós acabamos de esfumaçar. Agora não vamos mais esfumaçar, vamos marcar. Porque se nós esfumaçarmos, vai escurecer tudo. Eu não quero, eu quero só marcar os fios, né? Já esfumaçamos o siena natural, agora a mistura de sépia com branco para definir melhor todo o cabelinho dela. Então vamos lá? Agora nós vamos escurecer um pouquinho mais essa parte interna aqui, que foi feita com a misturinha de sépia e branco. Agora só com sépia, vamos fazer uns fiozinhos, né? Só um toquezinho para escurecer. Se você quiser escurecer mais ainda, fique à vontade, tá, gente? Mas eu já vou partir para as luzes com branco, amarelo bebê. Umedece o branquinho, porque fio, né? Fio você não consegue puxar com a tinta grossa. Então vamos lá, gente. Essa parte entre os fios, né? Nós vamos começar a iluminar. Então, o branquinho, ele não vai invadir tudo. Ele só vai ficar no centro do penteado, ou seja, na metade, né? Isso ainda não é definitivo, é um fundo só. Tô marcando o cabelo. Nós vamos fazer isso em tudo, gente. Sentiu dificuldade? Pega o amarelinho bebê.
tá? Se não estiver deslizando muito, dificuldade, porque todas essas etapas eu estou fazendo com o fundo seco. Aqui tudo está seco. Então vamos devagarzinho que vai ficar linda. Aquela mecha que tá caindo, ela vem até aqui. Vamos puxá-la daqui de fora para dentro. Só o amarelo bebê não dá vida, então vai com um pouco de branco, delicadamente. E vamos descendo, só é uma marcação, tá? O zerinho também vai entrar aqui, só que depois que tiver aqui tudo o cabelinho marcado, definido, aí os fios mais fininhos, como esses que saem fora aqui, nós vamos trabalhar com zerinho. Olha, se você quer que venha para fora essa franja dela, então por trás vamos escurecer. Aos pouquinhos nós vamos iluminando. Não deixe aparecer a marca do carbono, procurem cobrir sempre, olha, seja com escuro, com claro, mas é importante não deixar aparecer, né? O carbono fica esquisito, fica feio. Olha aqui, desse lado também. Olha, essa parte aqui tem que ser mais clara, porque tá sobre o cabelo que está enrolado por trás. Então, aqui recebe mais luz. E aqui também, né? As mechas.
Agora eu vou secar, guardar a secagem ou acelerar a secagem, né, com o secador, para definitivamente marcar o cabelo. No acabamento final, nós vamos com pincel zerinho e com essa misturinha aqui do sépia com branco, formar mais uns fiozinhos mais delicados, tá? Que fica mais suave a pincelada, né? Então dá uma puxadinha, aquarela bem essa misturinha, porque você não vai conseguir puxar fios mais delicados se a tinta estiver grossa. Em todos os espaços, olha, aonde você quiser. Eu tenho aqui o amarelo canário, que eu achei ele ótimo, ótimo, pra não deixar ela muito clarinha. Um amarelo mais forte e delicado ao mesmo tempo, né? Então, você pode, eventualmente, ó, se quiser, colocar também o amarelo canário em algumas partes, só para não ficar tão esbranquiçado. E tem um pulo do gato aqui, gente, o amarelo limão fluorescente. O que vai acontecer? Vai mudar o tom do cabelo dela, se você quiser. Hoje nós estamos nesse, se você quiser. Por quê? O amarelo limão fluorescente é uma tinta transparente, ela só vai dar brilho, ela não vai alterar a pincelada do que já foi feito, não muda em nada, ela só vai ficar, ó, vou fazer aqui só para vocês verem. Olha, mudou, não mudou? O amarelo deixa o cabelo mais amarelinho. Então, se vocês quiserem, pode voltar nos fios, né, brancos que eu coloquei e deixar mais natural para não ficar branco, né, porque cabelo branco. Então, você pode colocar um pouquinho desse amarelo, só vai dar vida, não vai alterar o que já foi feito. Então, você vê quantas opções que eu dei aqui para vocês com relação ao cabelo, cores, a tonalidade, loiro, como é que é? Loiro 1, 2, 3, ou loiro nas caixinhas de tintura, né? Tem uns nomes ou números. Então, na pintura é a mesma coisa. Você pode estar usando o fluorescente aqui para deixar um loiro mais intenso. Era essa palavra, um loiro intenso, tá bom? Se quiser fazer cabelos castanhos, vocês já viram no primeiro vídeo. Cabelos pretos, mais fácil ainda, preto e depois umas luzes com o cinza. Fica bom, não use branco, só no final umas iscas, né? Fica bacana. E aqui eu vou acentuar mais essa luz do penteado dela, só um tracinho. Dá pra brincar aí de cores, né, gente? Bacana isso na pintura. Vocês não precisam me seguir, vocês podem mudar aí tudo, mudar tudo, inclusive. Eu tô em dúvida, ó, deixei aqui só pra ficar pensando. A gente, pra pensar, tem que ficar com ele na frente, assim, porque assim a gente vai olhando, namorando, não é? Pra fazer a camisa em volta. Porque a minha intenção era fazer uma camisa jeans, né? Partir para os azuis, até o azul metálico.
Mas eu gostei tanto desse turquesa, gente. Eu achei uma cor tão fantástica, tão suave. E para uma camisa, para uma adolescente, por exemplo, é bem delicado. Eu acho que eu vou escolher ele para só um pinguinho assim, para realçar mais agora. Eu acho que eu vou escolher esse turquesa para colocar na camisa. O que vocês acham? Oh, decisão difícil. Se vocês pudessem falar comigo agora, nesse instante, né, que eu tô no estúdio. A gola, ó, vem tudo aqui por fora, né? Vem aqui na cava, tal, bolsinho. Depois nós vamos decorar com lantejoulas, despontar. Tô pensando em fazer um recorte aqui, olha, desse lado já tinha até marcado, mas um recorte na camisa, porque vocês podem brincar de modelagem mesmo, sabe? A verdade é essa. A gosto, ó, fiz um recorte, vou fazer do outro lado também. Então vocês podem estar recortando ou redondo ou, né? Tá? Então vamos lá, gente. Entenderam aqui a finalização, né? Luzes definitivas brancas. Aqui tá muito úmido agora. Em algumas partes. Aqui, na curvinha do cabelo, tá? Como a gente já tinha marcado antes. Mas o mais importante é essa luz aqui em cima, que faz uma diferença, né? Fica bacana. Ah, não quer a luz? Tá bom, passa amarelo limão fluorescente. Tem muita opção aí, gente. Bom, então vamos começar com esse mesmo e sombra de verde metálico. Será que fica bom, gente? Acho que não. Vou trocar esse daqui. Enquanto eu penso, deixa eu procurar aqui nas minhas tintas alguma coisa. Olha, meninas, vocês que fazem crochê, olha que interessante. Só tô mostrando, só para ter uma ideia, né? É que eu tava procurando minhas lantejoulas e lembrei desses crochês que uma aluna me fez. Claro que tem que diminuir, né? Eu não entendo muito bem, mas eu acho que tem que ser assim, né? Só para vocês saberem que nós podemos fazer 1001 coisa com uma ideia. Pode ser um crochê também, né? Legal? Então, tá bom. Entre as coisas que eu tenho aqui, fui procurando e tal, achei essas pedrinhas para colocar um brinquinho aqui, ó, colado com cola lantejoula. Lacinho, eu vou procurar ainda uma fita rosa para combinar, né? Eu tenho as lantejoulas para colocar aqui nesse recorte, né? Tem um recorte aqui, esse recorte que eu acabei de fazer. Eu acho que combina bem essas lantejoulas com essa cor, né? E sombra com aquamarina, que é uma cor antiga que é da coleção, tá? Eu acho que tem tudo a ver. Vamos experimentar. E também tem esses vidrilhos que a gente compra por metro, ele solta aqui, ó. E você pode colar em volta dos pespontos. Então, ideias e mais ideias para vocês executarem, tá bom? Ou um brinquinho aqui de pérola, como nós fizemos no vídeo anterior, tá bom? Então, com pincel número 12, tem que ser grande, né? Nós vamos pintar toda essa lateral, gente. É o momento do relax. Relaxar e não se preocupar. E como ele é uma corzinha clara, você pode passar por cima dos traços, né? Aqui tem um nó, porque a camisa está amarrada, né? Então você pode passar tudo aqui, olha.
a ponta do laço vem até aqui. Aí. Pode até fazer maior se quiser. Ah, aproveita a sujeirinha aqui do... Deixa eu decorar essa cor turquesa. E faz um esfumaçadinho aqui nos cantinhos. Fica muito bom, porque dá a impressão que a sombra da camisa bateu na camisa branca por baixo. Então, pode fazer sim, viu? Só com sujeirinha de tinta. Então, vamos lá. Aqui é questão só de paciência. Não tem segredo, é uma pintura a princípio chapada. Veja se a sua tinta não está dura e bora preencher tudo, tá bom? Procurem, meninas, seguir com a mesma pincelada, ou seja, se você optar, que é melhor, inclusive por causa do fio da camiseta, pela pincelada vertical, vai sempre na vertical. Se optar pela pincelada na horizontal, também segue até o fim. Por quê? Se você fizer isso e isso, vai ficar tudo marcado, manchado. E outra coisa, eu não vou dar 2 demãos de tinta, porque eu procurei fechar bem cada pincelada com bastante tinta. Mas se você virar, você pode perceber que se tiver alguma aparecendo a fibra da camiseta sem pintar, você tem que voltar com a tinta e retocar. Eu não gosto muito disso porque, olha, fica manchado. Dá pra perceber, né? Mesmo que você esfumasse pra disfarçar, dá pra perceber que tem mais um tom aí. Então, de preferência, que na primeira demão, que só vai ter uma mesmo, né? Você preencha com cuidado, porque assim você não precisa retocar. Uma pincelada cheia, boa, já dá uma boa cobertura, tá? Olha, dos 2 lados. Aqui, como a minha tábua é menor, eu tenho que seguir até aqui, olha. Mas eu vou remover a tábua depois e pintar esse cantinho aqui dos 2 lados que faltou. Aqui tá certo, ó, foi até o decote lá. E até o ombro, a cava, né? Agora vamos começar o quê? A sombrear. Deixa eu pegar a tinta. Vamos lá. Com o mesmo pincel, número 12, porque tem que ser pincel grande, gente. Quanto menor, mais manchas fica. Então, se você puder seguir com um pincel cortado e lixado, é melhor, número 12. Eu tenho aqui o Aquamarina, vamos ver. Faz tempo que eu não uso, hein? Aquamarina. Ele, sabe por que eu não uso, gente? Porque ele é meio transparente, sabe? Ele lembra muito verde bandeira e é transparente, então não tem boa cobertura. Mas nesse caso aqui, que é só para sombrear, vai ficar muito bom. Então você vem, olha, já tá seca, praticamente esse lado aqui já tá seco. O lado de lá foi o último que eu pintei, então ainda tá úmido. Então, vem exatamente na marca do carbono, do recorte, ó, tem um recorte aqui, outro aqui da gola. Então, só dá uma esfumaçadinha. Não vai muito bem certinho, porque você pode não conseguir, né? Então, é só para esfumaçar mesmo. Depois, se quiser voltar com um pincel menor, só para reforçar essa sombra, tudo bem. Mas essa daqui vai com pincelão. Dos 2 lados, ó. Para realçar bem esse recorte que eu pretendo. Temos aqui, ó. Lantejoulas. Bolinhas aqui de lantejoulas. Se você não gosta de brilho, nada dessas coisas, você pode só pespontar. Tracinho, 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 tracinho com branco. Quer volume? Tracinho, tracinho, tracinho com acre puff. Aquela bisnaguinha que depois que você passa o ferro,
depois de 24 horas, né? Você passa o ferro, ela expande. Fica bem bonito também. Porque, na verdade, a minha ideia, gente... Já falei, né? Mas aí eu falo de novo. É uma imitação de uma camisa sobreposta na outra. E pode ser um colete jeans. E por que não? Aqui, né? E o jeans, vocês já perceberam que não existe só jeans azul? Eu já vi jeans rosa, já vi verde, violeta, na rua, pessoas usando. Por isso que eu deixo vocês livres para escolherem aí a cor do colete de vocês. A camisa parece um colete sobre a camiseta. Então, você pode estar mudando a cor. Nas bordinhas, como ele é transparente, ele é rapidinho, não demora muito não. É só para dar uma sombra. Depois vamos com branco também, para iluminar algumas partes, deixar bem bonitinho. Olha, o franzidinho aqui do nó. Só esfumaçado. Só para vocês terem ideia do gasto dessa pintura do colete aqui. Eu usei, porque tava cheinho minha tinta, a turquesa tava bem cheinha. Eu usei quase tudo, gente, olha, dá pra perceber, né? Quase tudo, foi mais de meio vidrinho. Mas vale a pena quando se trata de você pintar um tema personalizado, original, né? Diferenciar da concorrência. E também, muitas vezes a gente tem camisetas e camisetas brancas em casa, é uma ideia para também reciclar, né, as camisetas brancas. Aí, de repente, aquela camiseta que tá lá guardada, né, no armário há tanto tempo, feia, sem vida, você monta um recorte nela e muda, e faz essa pintura, por exemplo. Não vai dar mais... Vai parecer que você comprou uma camiseta nova e personalizada do seu jeito. E assim eu vou seguindo, gente. Aqui por exemplo, na gola, você pode sombrear por dentro para dar volume nesse recorte. Esfumaça. E por baixo, deixa eu arrumar direitinho. Vou deixar manchado, né? E por baixo do recorte, ó, a mesma coisa. E
esfumaça. Sentiu dificuldade em esticar a tinta? Pega de novo o turquesa. Quando perguntarem para você, tudo azul? Aí você vai falar assim, não, tudo turquesa. É verdade. A tradição do jeans é azul, mas você pode fazer um outro jeans de outras cores. Ó, manchou? Volta com turquesa. Então, é muito prático de fazer, não é perigoso. Pra mim, eu que adoro pincelões, então eu tô me divertindo aqui. Toda suja, mas é assim mesmo. Peguei um número 10 cortado para acertar direitinho esse recorte aqui. Agora está muito molhado, tá úmido, não vai pegar. Então aqui nós vamos deixar paradinho. Vamos lá pro outro lado e depois que estiver seco aqui, é só reforçar novamente a sombra, tá bom? E com branco, então do lado de lá vou fazer a mesma coisa. E deste lado nós vamos com a misturinha de branco e o turquesa, dar uma clareadinha nesse recorte, né? Mas não vai só com branco, é só para dar um toque mais clarinho. Dá para perceber, né? Tudo aqui tom sobre tom. Dá até medo mexer, gente. Tem tanta tinta, tanto fio aqui na minha frente, microfone, tanta coisa. Eu mexo aqui, cai tudo. Ó, e aqui também. Em todos, né? Em todos os recortes. Vamos dar um toque aqui de acabamento. Uma misturinha de branco com turquesa. Vocês estão gostando? É uma ideia diferente, né? Eu achei muito interessante. E você fica à vontade para você mudar o desenho interno aqui. Uma menininha, um gatinho, bichinho, corujinha, tá em moda, né? Aliás, esse verde, esse turquesa, ele está em alta agora. É uma época que está se usando muito essa cor. Então, você pode variar aí outros pássaro, o que vocês gostam. Só ter um risco bonito aqui para pôr aqui dentro, vai ficar show. E o laço também, sombra, que nós já colocamos, só que faltou uma sombra aqui, ó. O pincel tá sujo. Com a aquamarina. Agora já não pega mais. Vamos com a misturinha do branco e o turquesa. Levantar um pouco essas pregas aqui, né? Que são umas preguinhas. Mistura os dois, ó. E nos espaços você entra esfumaçando. Tá vendo como há necessidade depois de retoque, maquiagem, que eu falo?
é realçar sombras e luzes. Voltar aqui e dar mais um toque. Luz em cima, ó. Sombra embaixo. E vai disfarçando aqui, ó. Vai esfumaçando. Não deixa parado, não. Sentiu que parou? Volta com turquesa. Para matizar. Matizar significa misturar. Ó, e aos pouquinhos vai disfarçando. E no miolinho aqui também. É que ainda não tá pegando a sombra. Ai, deixa secar agora. Aqui, ó. Misturando sempre com turquesa. Você pode até contornar esse colete jeans ou camisa, como vocês preferirem, com o próprio aquamarina ou o verde bandeira, que pega melhor. É um tom também acima desse que vai ficar bom. Contornar. E aqui eu tô pensando em pespontar mesmo, com branco, como se fosse linha. Mas eu vou primeiro realçar mais aqui as sombras e luzes, pra gente ir pros acabamentos. Para reforçar os detalhes, você muda de pincel, tá? Não vai com 10, não. Vai com 6, 4, para não borrar. Bom, eu vou fazer então deste lado igualzinho como eu fiz aqui. Pronto, meninas, eu vou dar uma dica bem esperta. Camiseta é uma fibra que não gosta muito que a gente fique passando tinta. Mas eu quero dar uma luz aqui. Então, o que fazer? Você pega o pituá, umedece no branco, tira no paninho todo, ó, todo o excesso da tinta, e aí sim você vem e faz uma luz seca, porque uma luz úmida, molhada, aos termos que eu tô usando, a camiseta não aceita, ela tem uma fibra muito fechada e você vai ter dificuldade se você vier aqui com um pincel normal tentando iluminar. Então, movimento circular, um pituazinho aqui, ó, o bolsinho também, aqui, ó, um pouquinho, outro do lado de cá. Opa, parece 2 olhos. Enfim,
é isso que eu fiz para trazer um pouco mais de luz nesse laço com o pituá. Bom, agora é o passo das decisões. O que fazer? Pespontar com tinta branca e o pincel zerinho ou pespontar com a Acrypuff, né? Vim aqui fazer os pontinhos, vai do gosto de vocês. Os dois são ótimos, é uma tinta boa, ela fixa bem, nas lavagens não sai. Então você pode usar o Acrypuff para depois passar pelo avesso a camiseta, né? E ela vai ficar em relevo, vai ficar muito diferente, tá? Mas eu vou com zerinho aqui, demora um pouco mais, mas tá bom. Na marca do carbono, das sombras, né, que nós fizemos, então tracinhos, 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 até lá em cima. Se você não tiver habilidade com o zerinho, vai com a Acrypuff mesmo, que ele é muito bonito, tá? E depois nós vamos fixar as pedrinhas em todos os recortes. O que vocês acham? Vai ficar bom? As pedrinhas não, as lantejoulas. Depois eu vou pôr um brinquinho aqui nela de pérola, também colado, né? Mas a princípio, então, vamos só pespontar toda a camiseta. Vamos lá, gente. Pespontei tudo, né? Os dois lados. E com a cola lantejoula. Eu gosto muito dessa cola, viu, gente? Eu colo tudo com ela na parte de artesanato. Então, você vai fazer as bolinhas, dá um espacinho, pode fazer de cada 10 em 10, né? Assim, pronto. Umedece o cabo do pincel, pega a lantejoula e fixa. O segredo de uma boa fixação de lantejoulas está na maneira como você pega e cola. Ela tem que estar viradinha para cima. A parte côncava, arredondada embaixo, ó, ela serve para fixar. E aí então ela fica realmente assim viradinha para cima. Então ela prende mais e também, ó, vai umedecendo e pegando. E também aperta bem na hora que você fixa para sair a cola pelo buraquinho aqui dentro. É a forma que tem, ou ela sai e fica uma auréola em volta, ou ela sai aqui pelo buraquinho, mas é uma maneira ótima de se trabalhar. Então, eu gosto, gente, eu gosto muito de brilho, de pedras, inclusive, ó, acabei de colocar uma pedrinha, uma pérola aqui na orelhinha dela. Então, para quem gosta, é um prato cheio, né? Mas você tem que gostar. Se você não quiser colocar as lantejoulas, deixa só como está assim. E ainda, se você gosta mais ainda do que eu mesma de enfeitar, se quiser colocar aqui um galho de flores com estêncil, né? Fica muito bom também. Mas eu não quero pecar por colocar excesso e exagerar. Mas se você quiser fazer uma experiência aí de
pôr uma rosa aqui, olha, eu acho que vai ficar legal. Tá, então eu vou colar tudo, fazer as bolinhas aqui também, ó, nessa parte aqui, bolinha, bolinha, bolinha e as lantejoulas. Eu já deixo elas viradinhas para cima, porque é muito mais rápido do que você ter que ficar virando uma por uma. Então eu já deixo tudo do lado, né? Aí eu já umedeço o pincel, pego a lantejoula e fixo. Então vai bem rapidinho. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que interessante. Eu quero pôr aqui um lacinho no cabelinho dela, mas eu queria no tom do vestido, né? Esse tom de rosa escuro. O que eu fiz? Eu pintei, gente. Eu tinha uma fita aqui rosa chal, olha, dá pra até pra vocês perceberem. Aí eu pintei dos dois lados. Eu vou fazer um lacinho assim, ó, dobra. Opa, vira assim, é a falta de prática, gente. Faz tempo que eu não faço laço. E aí, vem pra cá, você costura aqui um pontinho, né? Claro que eu vou cortar aqui. E pode costurar aqui na cabecinha dela, tá? Só pra vocês saberem, ou se vocês tiverem um lacinho pronto, ou uma florzinha, ou uma joaninha, põe aqui do lado, subindo um cabelinho. Ai, gente, se deixar na minha mão é um carnaval. Mas tem que tomar cuidado. Menos é mais, né? Tô aprendendo com o MasterChef. Às vezes o chefe de cozinha quer incrementar, colocar um monte de coisa e é reprovado, né? Então, vamos tomar cuidado com os excessos de informações, mesmo na pintura também tem a ver, né? Olha como é rápido quando você já deixa elas na posição. Essa cor de lantejoula é verde fruta cor. Ela dá um tom assim, quando é fruta cor, ela dá uns tons diferentes, sabe? A gente compra bastante por quilo, por saquinhos, por gramas, enfim. Na 25 de março tem bastante, gente. Você que quer fazer aí um pedido grande, tem uma encomenda boa aí de camisetas, é melhor já ir lá na 25 de março. Tem muitos sites bons também para comprar, viu? Pedrarias, vocês podem também estar comprando. Eu mesma não vou, eu estou aqui em São Paulo, eu nem me atrevo, gente, a ir na 25 de março. Parece um formigueiro de gente ali, pelo amor de Deus. Estava falando ontem com uma amiga, né, do Sul, ela comentando assim, ai, que bom, né, prof, que você mora em São Paulo, pode ir a hora que quiser na 25 de março. Eu falei, ô, minha querida, faz uns 5 anos ou mais que eu não vou para 25 de março. Eu prefiro comprar pelo site, né? Mais rápido, mais eficiente e mais barato, porque o custo de você se mover para o centro da cidade, estacionamento, aquele monte de gente, né? Complicado. Então eu compro pelo site.
Eu vou fazer esse lacinho para fixar. Olha, do outro lado, gente, eu já fiz também. Eu já fiz aqui também. Deixa eu tirar as pedrarias daqui. O bolsinho, tá? Agora, para remover aqui da madeira, vocês têm que aguardar a secagem. Por quê? Se você for mover, com certeza as pedras, as lantejoulas vão sair do lugar, né? Então, deixa secar direitinho. Não esquece de colocar uma pedrinha o brinquinho aqui, né? Nas orelhas. Que mais? Contornei com o próprio Aqua Marina. E em volta do bolsinho também tudo pespontado. Eu acho que ficou bem delicadinha, né? Eu vou então fazer o lacinho, fixar aqui, aguardar a secagem para remover e mostrar para vocês o trabalho finalizado. Olha, gente, trabalho finalizado. Fixei aqui, ó, só que eu não colei, eu costurei mesmo, né? O lacinho cor-de-rosa que eu havia pintado. Arrumei aqui, né? Acrescentei porque só estava até aqui, minha madeira não alcançou. Ó, certo? Então sai daqui o colete. E do lado de cá a mesma coisa. Que tal? O que vocês acharam dessa ideia? Onde você pode colocar diversos modelinhos aqui dentro, né? Aproveitar a ideia e variar nos modelos. Olha, camisetona, essa é tamanho G, por isso que ela está grandona, tá? Mas só para vocês entenderem o raciocínio aqui da ideia, né? Um sobreposto sobre a camiseta, ou seja, uma camisa ou... então, aqui eu até pensei que eu poderia ter pespontado aqui na cava do mesmo jeito, aqui e aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. É só sombrear, né? Passar o lápis aqui, sombrear por trás e depois passar aquele piscina com um pouquinho de branco na faixa, né, igual essa, e fixar as lantejoulas. Se quiser, pode fazer, depois me mostra. Aliás, eu quero ver quem vai fazer um jeans azul, um jeans rosa. Aí vocês mudam, pode mudar aqui. Se o jeans for rosa, pode ser o vestido, inverter, né? O vestido verde, o verde ou... qual cor que eu usei, meu Deus do céu, oh Jesus, turquesa, gente, vocês também não me ajudam, né? Não é piscina, parece, né? Mas não é, é turquesa. Pode inverter, turquesa no vestidinho e rosa aqui fora, né? Mas eu queria muito ver um azul. Quem sabe no próximo vídeo eu pinto, né? Uma camisa azul. Vou deixar vocês com carinho de sempre. E já já tem mais. Um beijo. Tchau, meninas. Tchau, tchau.